preparei esse estudo do homem de bem baseado naturalmente no capítulo do mesmo tópico trazido por Kardec sobre o que é ser um homem de bem, um ser humano de bem, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Primeira coisa importante, como a Marisa pontuou no início, eu só conheço isso aqui em tese, né? Falo para vocês em tese. Ainda estou muito longe de ser perto do que é esse objetivo, né? Mas eu tenho um amigo que é um homem de bem e ele tem me ajudado bastante nesse caminho. Talvez vocês conheçam ele é bem famoso aqui no centro, ele frequenta esse centro volta e meia, chama-se Jesus. E ele tem me ajudado bastante nesse caminho. Porque mais do que ele ter sido um homem de bem, ele demonstrou ser um homem de bem nas suas passagens. Porque o Jesus Cristo não foi o filósofo da teoria, ele foi o filósofo da prática. Então, em vários momentos, ele demonstrou como que para nós devemos agir naquele momento específico como um homem de bem. Kardec, amparado nesse ensinamento de Jesus, desenvolveu esse caminho para nos tornarmos um ser humano de bem. Quando a gente está falando de homem de bem, a gente não está falando de gênero, né? Ser homem ou mulher. Homem no sentido genérico, um ser humano, né? Eu preferi utilizar a mesma expressão de Kardec para não fugir da doutrina. Mas todas as vezes que eu falar o homem de bem, vocês sabem que eu estou falando do homem e da mulher, né? Desse espírito que pouco importa se nessa encarnação ele se encontra com um gênero masculino ou feminino e tal, e não vamos entrar nessas discussões sobre esse aspecto, que eu sou muito leigo ainda nesse assunto. Então, ser humano, de uma maneira geral, nesse processo evolutivo para ser um homem de bem. E esse tópico eu gosto em especial porque, mais do que tudo, me faz pensar sobre a missão do Espiritismo, né? Porque, muitas vezes, de uma maneira, às vezes, muito rápida, a gente pode imaginar que o Espiritismo ele nos foi trazido para que a gente ou tivesse conhecimento do plano espiritual, ou que o Espiritismo foi nos trazido para que a gente nos comunicasse espiritualmente, tivéssemos uma noção do após a morte. E na verdade não, eu acho que esse é um meio para que a gente atinja o objetivo do Espiritismo, que não se difere do objetivo do cristianismo, que é nos tornarmos homem de bem. Então, mais do que a comunicabilidade com os espíritos, é nos tornarmos esse ser humano de bem nesse caminho. Eu acho que o espiritismo é uma forma, é igual matemática. A gente tem uma forma de resolver aquele problema matemático. Outros países ainda há pouco tentavam ajudar a Júlia, né, na matemática, e eu tive um problema muito sério, porque eu aprendi divisão da forma brasileira de divisão. E aqui até ao contrário, até a chave faz para cima, né? Então eu tive que reaprender para fazer a mesma resposta. Então outro meio. Então o espiritismo não é senão um meio, como qualquer outra vertente religiosa, seja cristão ou não, me parece que é para ensinar ser um ser humano de bem, né? Apenas Kardec, da forma professoral, ele nos dá um beabá muito prático, né? Muito do dia a dia. Ó, faz isso aqui que você vai ser. Fica tranquilo. Então, às vezes a gente fica pensando que é muita coisa. E aí eu fiz esse comparativo. Então, como é que nós vamos trabalhar esse tópico? Eu fiz o comparativo com algumas passagens de Jesus para a gente ver que Jesus, quer dizer, o Kardec está na mesma toada de Jesus, apenas com uma outra linguagem, né? Então foi assim que eu desenvolvi. Então vamos lá. Vamos começar por como que é o caracteres da perfeição, que é trazido aí em Mateus, né? Palavras de Jesus. Então, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Eu grifei
esse tópico, negritei isso aí de propósito. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa terei disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então essa é uma passagem tirada do capítulo 5 de Mateus, 44, 46 e 48, que vem nos trazer uma pontuação de Jesus dizendo que o objetivo do cristianismo é que sejamos perfeitos, é que atingimos, então esse é o caminho. Como? Ele começa antes, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E ele falou, olha, se você ama quem já ama você, legal, qualquer um faz isso, até um cachorro faz, não é? Não um demérito em relação ao cachorro, mas nós sabemos que o cachorro não há princípio inteligente, como, embora muitos pareçam muito inteligentes, quase mais do que alguns seres humanos, não são. Né? Kardec faz muito claro que nenhum animal tem espírito com E maiúsculo e todos possuem espírito com E minúsculo, mas estão no processo evolutivo, por isso que a gente percebe uma diferença muito grande entre, às vezes, um cachorro que deve ter passado várias encarnações em contato com os homens do que um animal selvagem na savana africana. Então a gente percebe essa diferença, mas ainda é um princípio inteligente em processo evolutivo. Ainda não tem espírito com E maiúsculo e que pode compreender. Mas até ele ama aquele que o alimenta. Não é um amor como a gente pode colocar, talvez parafraseando Kardec na minha ousadia, vamos colocar o amor do ser humano com A maiúsculo e o amor desses bichinhos com A minúsculo. Tá? Fazendo um comparativo kardeciano aí, se eu posso ousar nessa situação. Mas ainda não existe esse amor. Então até um bichinho que é bem tratado, ele demonstra um certo carinho para o seu tratador. Então até a pessoa mais, talvez a pior pessoa do mundo que a gente possa imaginar nesse momento, sem fazer nenhum tipo de julgamento, alguém ele ama. Então, nem que seja somente a sua mãe ou alguém que o criou ou qualquer coisa nisso, ou seus parceiros de crime. É isso que Jesus vem dizer. Agora, o desafio para a perfeição está em amar os inimigos, quer dizer, óbvio os amigos, óbvio as pessoas que amam, mas também o amor aos seus inimigos. Então esse é um dos caracteres, e é isso que é o objetivo do cristianismo, sermos perfeitos, entre aspas, como o nosso Pai Celestial. É claro que Jesus sabia que nunca chegaremos à perfeição de Deus. Isso é impossível, porque se nós chegarmos à perfeição de Deus, nós seremos deuses. E aí Deus não seria único, então seria uma dualidade impossível de se conseguir. Mas Jesus quis utilizar essa figura simbólica, linguística, se efetivamente foi isso que ele disse, né? Porque lembra que a gente tem uma série de situações em relação às traduções, Jesus falava em aramaico, isso foi escrito muito tempo depois de Jesus, em grego, e às vezes as palavras têm uma certa diferença, no meio do caminho veio outras traduções e pararia. Então, se efetivamente ele disse isso, naturalmente que ele está falando de uma maneira simbólica como um objetivo, porque se tem que Deus é o ser mais perfeito do universo. Então ele está colocando como se nós pudéssemos chegar lá de maneira simbólica, mas nunca chegaremos. E isso, racionalmente, a gente consegue concluir. Mas para aquele tempo, se Jesus efetivamente disse essa expressão, naturalmente ele não queria dizer que é para a gente caminhar até sermos deuses e vamos ter um nosso próprio universo para cuidar dos outros imperfeitos. Né? Não é esse o objetivo. É apenas com uma figura de linguagem que nós temos que seguir em rumo a essa perfeição, da qual a gente imagina ser, porque mesmo assim a gente não tem nem noção do que é essa perfeição crística, por exemplo. Kardec não chega a esse nível. Entre os espíritos puros e tal, não há uma distinção mais a partir dali até chegar a um espírito crístico, a gente não tem nem noção do que é isso. Né? Mas a gente tem pelo menos um caminho. E aí, eu gosto de Kardec, que ele diz assim, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia
e modelo? Então, de fato, a resposta dos Espíritos, no livro dos Espíritos, é Jesus. E eu acho interessante, porque se a gente chegar nessa perfeição de Jesus, já tá bom, né? Não precisava nem mais do que isso nesse momento, né? É a perfeição de um espírito crístico. E o legal, é por isso que eu falei que ele é um amigo que me guia nesse caminho, porque tem aquela frase, aquele bordão interessante que Jesus faria, mas não é à toa, né? Porque ali ele está nos guiando. E por que ele é um modelo e guia? Porque isso é uma pergunta muito interessante. Modelo porque ele agiu daquilo ali. Guia porque ele tem o conhecimento pleno de que é como agir. Porque eventualmente a gente pode agir como um homem de bem, mas nós não somos o guia de ninguém ainda. Porque naquele momento nós agimos, mas não necessariamente em todos os momentos. Jesus não. Jesus ele exemplificava, mas ele tem tanto conhecimento do assunto que ele serve para nos ser guia. E guia é algo muito interessante, porque o que é um guia? Olha, pessoal, vamos fazer uma excursão para a França. Vamos para Paris e tal, não sei o que lá, legal. Eu me proponho a ser o guia de vocês. Tá? Então fiquem tranquilos que aí não vai ter problema. É a primeira vez que eu vou a Paris também, né? Aí você vai falar, mas eu li bastante, né? E vou guiar vocês. Você vai falar, tá, não, beleza, eu entendi, né? Mas assim, olha, eu gostaria de... Será que tem um outro guia que poderia nos guiar, né? Num caminho, né? Agora, você vai falar assim, olha, eu vou... vamos pra Flórida, né? E aí você pode ser o meu guia. Eu falo assim, bom, aqui eu posso ser um pouquinho mais o seu guia. Eu vou poder dizer, olha, vai... Por quê? Porque é um lugar que a gente habita, onde a gente conhece, onde eu já fui. Eu nem sei quantas vezes eu fui para Jacksonville e voltei no mesmo dia. Eu não sei nem quantas vezes eu fui para... Então eu conheço essa 95, quase que meu carro faz automático, assim, né? Ele fechar o olho, ele vai. Então, aqui eu posso ser um pouco mais, não a esse ponto, né? Mas assim, quando as pessoas conhecem, o que você conhece? Eu posso, vai lá, mas essa praia não é boa. Essa praia aqui tem muita alga, mas se você subir um pouquinho até Boca, já não vai ter areia mais gostosa. Não, mas eu queria uma água clarinha. Vamos para Clearwater, se a gente vai assim, é bem diferente. Opa! É diferente, é outro tipo. Então, por que Jesus não é só modelo? Porque, eventualmente, cada um de nós pode ser modelo de alguma coisa, né? No sentido de, poxa, eu me inspiro nessa pessoa. Quantas pessoas são, assim, imperfeitas e a gente se inspira nessa pessoa como um modelo? Agora, entre ser modelo e ser guia, há um abismo. Por isso que Kardec foi muito preciso quando ele faz essa pergunta. Eu não quero só um modelo, porque talvez a gente, como modelo, a gente pode pegar... Chico. Chico não seria um modelo para todos nós? Talvez até um bom guia, né? Talvez um bom guia, porque se ele praticava em vários momentos, talvez até um bom guia para alcançar essa perfeição. Mahatma Gandhi talvez seja um modelo. Tem a Madre Teresa de Calcutá, talvez seja um bom modelo. Hoje se reconstrui toda a história, né? Toda a história fica se reconstruindo. Não é uma coisa de hoje, sempre é assim. A gente se fala que Madre Teresa não era exatamente tão boazinha como se diz, e barari. Ué, por óbvio. Ela não era um espírito crístico. Embora ela possa ser um bom modelo em muitos momentos, uma boa guia em muitos momentos, a pergunta não é essa. A pergunta de Kardec é: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então ele fala, aonde que é o nosso gol? Aonde que é a nossa meta? Já mira lá, porque terão outras pessoas que vão habitar o planeta que podem ser nosso modelo e até nosso guia, eventualmente, em alguns momentos. Mas essas pessoas ainda não atingiram esse caminho mais perfeito. É por isso que eu acho, de maneira simbólica, quando muitas religiões equiparam Jesus a Deus, eu acho que não é uma coisa tão ruim, desde que a gente entenda que realmente é separado. Deus é do universo, Jesus é essa personificação de Deus. Porque realmente, se ele é o mais perfeito, o modelo e guia, o mais próximo de Deus para nós. Faz sentido isso? Por isso que quando algumas religiões, ainda que de maneira simbólica, coloca Deus e Jesus como a mesma figura, não acho tão ruim. Porque, de fato, é isso que ele está dizendo. O mais próximo de Deus que você vai chegar é isso. Que você pode ver,
que a gente, enquanto seres humanos habitantes do planeta Terra, podemos ver. Então não tem problema, desde que a gente saiba que Deus é muito maior e não há uma personificação tal qual Jesus, desde que a gente tenha uma série de senões, né, mas no sentido de perfeição, eu não vejo problema. Eu não vejo tanto problema assim. Por quê? Porque é o nosso modelo e guia. Tranquilo? Então por isso que acho que ele é um bom amigo que serve para nos pautar. Aqui tem toda uma explicação de Kardec para isso, mas eu gosto assim. O homem de bem, eu gosto que Kardec coloca assim, ele começa a falar do homem de bem e ele fala assim, o verdadeiro homem de bem, então ele já começa assim, o verdadeiro, que já é uma... Tem o falso, tem aquele que tem um verniz de homem de bem e não é um homem de bem. Tem aquele que tenta ser um homem de bem e ele consegue em X% das suas atitudes, mas nem sempre em todas as suas atitudes. Por isso que ele diz, o verdadeiro homem de bem. Então, opa, beleza. Então a gente tem uma série de falsos homens de bem, uma série de pessoas que são homens de bem por tentativa e erro, e às vezes mais acertos do que erro, mas o verdadeiro, aquele que mais acerta, é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Ah, tranquilo, na sua maior pureza. Não, peraí. A lei de justiça, amor e caridade faz parte daquele decálogo trazido por Kardec no Livro dos Espíritos sobre as leis divinas. Dentro das 10 leis de Deus trazidas por Kardec, segundo Kardec, esculpidas na consciência, Deus esculpe essas leis na consciência dos seres, dos espíritos, né? No caso dos seres humanos, mas não necessariamente só dos seres humanos, vamos restringir a isso, né? Mas vamos colocar só de nós mesmos, né? E aí, ele fala assim, ó, quando ele chega na 10ª lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, ele fala assim, então, até agora eu trouxe 9 leis, agora eu apresento-vos a 10ª, que na verdade é o resumo das outras 9. Então se você cumprir essa aqui, tá beleza. Ou seja, cumprir a lei de amor, de justiça, amor e caridade, é cumprir todas as leis divinas. Na verdade é isso que Kardec está nos dizendo, né? É que as outras elas servem para nos explicar, porque às vezes a gente tem um conceito tão amplo que a gente precisa fragmentar para a gente poder entender melhor. É o que eu costumo dizer, por exemplo, trazendo para minha brasa, sardinha para minha brasa, é o direito, por exemplo. O direito ele não tem divisões. O direito é uma coisa só, o direito. Um ato na vida civil, por exemplo, pode causar consequências em várias esferas do direito. Então a pessoa vai lá e corta uma árvore, ela pode sofrer uma consequência na esfera civil, um dever de indenizar aquela árvore que não era dela. Ela pode sofrer uma consequência na esfera ambiental, uma multa administrativa em relação à árvore que ela cortou. Ele pode sofrer uma consequência na esfera criminal, então um crime porque aquela árvore não poderia ser cortada. Tem uma série, então um único ato na vida civil pode causar consequência em várias esferas do direito. Mas isso não existe, essas esferas são divididas para fins acadêmicos, porque feriu o direito. Só que é muito difícil, olha, eu vou dar aula de direito, e o cara fala tudo que existe no mundo sobre direito. Fica doido. Então a gente separa em caixinhas direito civil, direito penal, direito administrativo, direito tributário, para ficar fácil de entender, para quando a gente está estudando. Mas o direito é uma coisa só. Como a lei. A lei divina é uma coisa só. É a lei divina. E aí se separa para que a gente possa poder entender um pouquinho como que é na prática, porque a gente ainda é tão pequeno, a gente está tão aprendendo ainda isso tudo, que a gente precisa ver essa ação na prática. Como que é? Na lei de trabalho. Ah, beleza, a lei de trabalho é uma lei, então eu tenho que trabalhar até morrer. Não, não é isso. Não, mas a lei é de trabalho. Não, não é isso. Lei, daí você tem o trabalho, tem o descanso. Então a pessoa tem que pegar na nossa mão e caminhar conosco. E é por isso que ele é modelo e guia. Porque o guia é o que vai pegar na nossa mão e vai levar. E ele sabe porque ele já foi. Ele já passou, ele conhece. Só que não é ele conhece. Porque, creio eu, dentro da minha lógica, isso não está na obra espírita, creio eu, na minha lógica, que entre ser espírito puro e ser espírito crístico, há uma diferença muito grande. Então eu imagino que Jesus não só, como espírito puro, conhece, como ele já passou por isso muito tempo.
para ser um espírito crístico. Então, ele pode pegar na nossa mão e realmente nos levar a Paris e nos dizer, ó, é assim que funciona. Isso aqui, o ângulo melhor para tirar a foto da Torre Eiffel não é aqui. Não, mas eu queria, não, vem aqui, ó, aqui. Aí você consegue. E essa é a diferença entre ser o verdadeiro guia. Então é isso que ele nos propõe. Só que não é só cumprir a lei de justiça, amor e caridade. É na sua maior pureza. Não é meio termo. Porque às vezes a gente tenta cumprir. E como é que é? É fácil. Veja como a gente vai visualizar que ela é fácil. Então, você tem o amor, a lei de justiça, amor e caridade. É uma lei só. Que na realidade, no melhor entendimento que se tem disso, o amor é a consequência. O amor é a centelha de Deus. O amor é o que sustenta a criação como um todo. Essa é a grande força dinâmica. Sendo que os dois braços desse amor é a justiça e a caridade. Tá? E é isso que, praticando a justiça e a caridade, é que você vai atingir esse amor. Não é a justiça humana, é a justiça divina e a caridade, né? Você vai atingir. Por isso que às vezes a tradução de caridade é amor, mas na realidade não é a melhor, elas não são sinônimos. E na verdade é difícil a língua, porque a gente acha que existem sinônimos, mas não existem sinônimos perfeitos. Não existe. Não existe. Nem na língua inglesa, nem na língua portuguesa. Por exemplo, se o seu companheiro, sua companheira, viria para você e falar assim: nossa, eu acho você tão bonitinha. Você prefere ou você prefere? Nossa, eu acho você tão linda. O que você prefere? Não são sinônimos. Por que você prefere o outro? Porque não existem sinônimos perfeitos. A gente tenta equilibrar essa relação para poder dizer. Agora, até porque dependendo da conotação que se dá bonitinha, é uma feia arrumadinha. Sim ou não? E aí você consegue entender que dentro da colocação não é exatamente isso. Então, fulano, e aí, você acha bonitinha? É uma feia arrumadinha, né? Então, Emmanuel, em Pensamento e Vida, ele diz assim: amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Uau! Isso é de uma profundidade muito grande. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, por isso que o amor é o objetivo a ser atingido. Como que a gente chega nesse amor, nesse objetivo? É a prática da justiça e da caridade, como dois braços, né? Dessa relação. E como é que você faz? Só para a gente poder ver isso aqui, né? Como é que a gente pratica a justiça e a caridade? Então, a justiça, vamos começar com a justiça. Quando todos os seus atos são pautados em 3 princípios, num tripé de liberdade, igualdade e fraternidade. Quando todos os teus atos são pautados na igualdade, liberdade e fraternidade, você pode dizer que você pratica ato com justiça. Nem de mais e nem de menos. Porque o equilíbrio é o ponto. Se você praticar liberdade demais, o que você faz com o seu filho? Estraga. Né? Então, se você você oprime alguém se você pratica liberdade demais. Se você pratica liberdade de menos, você escraviza. Então, a liberdade também tem que ser em equilíbrio. Se você pratica a igualdade... a igualdade tem que ser ao máximo, sim ou não? Também não. Ela também tem que ser em equilíbrio. Quando você pratica a igualdade demais, você é injusto. Porque homens e mulheres não são iguais. Eles são iguais perante a lei, numa igualdade formal. Mas vocês sabiam que existe até uma diferença biológica entre um e outro? Pois é. Então eu não posso, por exemplo, pegar uma mãe que, infelizmente, depois do parto, mata um filho em estado puerperal e dou uma situação de excludente de ilicitude, porque eu entendo que ela existe um distúrbio mental qualificado chamado estado puerperal, e eu tiro a ilicitude, eu não posso dar esse benefício a uma mulher e ao homem também. Porque o homem não vai ter o estado puerperal. Mas e a igualdade? Homens e mulheres não são iguais? Não é assim que as pessoas falam? Não, mas não existe isso.
Existem excludentes que são só para determinados gêneros e outras não. É assim que funciona, porque a igualdade, ela não é, não é levada ao extremo, porque igualdade de mais também não é bom. Igualdade de menos também não é bom, porque aí eu subjugo. E a gente vê. Então é equilíbrio. Fraternidade. Também a gente acha que fraternidade também é uma coisa que tem que ser ao extremo. Não é. Fraternidade demais, você cria dependência. É aquela pessoa que daí não trabalha. Jesus Cristo falou isso. De uma maneira simbólica, ele disse, não dê o peixe, ensina a pescar. Porque se você dá fraternidade... então eu não vou dar peixe para ninguém. Mesmo que chegue morrendo de fome, eu não vou dar porque eu tenho que ensinar a pescar. Não é isso. Não é isso o ensino. Então é o equilíbrio. E aí quando a gente pratica tudo isso com equilíbrio, né? E é muito difícil, né? Porque se a gente for ver realmente é bastante difícil. A gente pode dizer que a gente praticou a justiça na sua pureza. Fácil ou não? Facinho, mas a gente está tentando. Por isso que existem vários filósofos no decorrer dos anos tentando nos mostrar qual seria o melhor caminho. Para a gente tentar agir com justiça, existem frases, existem para tentar explicar isso. Eu gosto de duas, que são que para mim é muito profunda, do Immanuel Kant, que é um resumo grosseiro do imperativo categórico, né? Mas, então, Immanuel Kant escreveu o imperativo categórico e eu estou fazendo uma interpretação minha daquilo. Talvez dentro da minha ignorância, como diz o pessoal, pode ser que esteja até muito superficial. E talvez quem conheça muito mais do que eu vai poder fazer algo melhor. Mas eu gosto de duas frases muito interessantes que servem para a nossa vida, para que a gente talvez tente agir com justiça. A primeira é o seguinte, se todas as pessoas, quando a gente vai fazer alguma coisa, pensa assim, se todas as pessoas fizerem o que você está pretendendo fazer, será bom ou ruim? Acho que esse é o primeiro ponto interessante. Não, eu vou jogar esse papelzinho aqui no chão. Se 7 bilhões de pessoas no mundo jogarem esse papelzinho aqui no chão, isso vai ser bom ou ruim? Péssimo, pronto. Então, se vai ser ruim, se todos fizerem, não faça você. É interessante, não é? Porque é a prática disso. É a prática de se praticar esse equilíbrio da justiça. Então, é interessante isso. Se a gente colocasse esse imperativo categórico kantiniano na nossa vida, enquanto sociedade, talvez todos agissem com um pouco mais de justiça, né? Não, vai ser bom. Agora, eu gosto de uma outra frase que é muito interessante. Tudo que você não puder contar como fez, não faça. Porque às vezes o que você está contando é uma coisa legal, mas se você não puder contar, ou seja, se você tem vergonha de contar como você fez, não faça. Não é uma coisa interessante ou não? Porque às vezes, porque senão a gente cai naquela máxima de que os fins justificam os meios. Então, a finalidade é muito boa. Eu vou colocar a religião em todas as pessoas do mundo, mas vai ser goela abaixo. Todo mundo vai ter que assistir a minha palestra no mundo inteiro. Quer dizer, você está impondo, ou seja, você está restringindo a liberdade das pessoas, você está restringindo a igualdade das pessoas, você está sendo pouco fraterno para fazer uma coisa que você acha muito bom. Então, é interessante porque a aplicabilidade dessas duas máximas nos leva a aproximar da justiça. Ou seja, agir com equilíbrio entre liberdade, igualdade e fraternidade. E se você fizer isso, beleza? Não ainda. Você tem que agir também com caridade. E a caridade, eu gosto muito porque Kardec foi muito feliz ao perguntar no Livro dos Espíritos, é como que Jesus vê a caridade. Não quero saber a sua opinião, não quero saber a minha opinião, nem a opinião de espírito nenhum que está aí. Vai lá e pergunta para Jesus, manda um WhatsApp para ele, né? E manda ele responder. Manda não, pede, né? Para ele responder. E aí ele veio a resposta: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, quando a gente agir com benevolência para com todas as pessoas, com a indulgência para com as imperfeições alheias, porque todos estão no caminho. E aí, quando a gente perdoar as ofensas, a gente pode dizer que nesse equilíbrio desses dois tripés, nós agimos com
amor. Legal ou não? E aí, quando a gente age com amor, a gente pode dizer que a gente é um homem de bem que age na sua maior pureza na lei de justiça, amor e caridade. Fácil, não? Mas é um caminho. Mas se tá difícil, Kardec fala assim, fica tranquilo. Existe um passo a passo para a gente seguir. E aí ele começa a colocar o que é ser um homem de bem. E se a gente começar a agir dentro dessa toada, nós estaremos nos aproximando desse caminho. Ayrton, é impossível. Aí é que é o legal. Eu tive aula com um desembargador, Hamilton Bueno de Carvalho. E ele escreveu um livro chamado Magistratura e Direito Alternativo e tal, não sei o que lá. E ele colocava dentro da classificação de leis, algumas leis que parecem são praticamente inatingíveis. Quando você pega o artigo 5º da nossa Constituição brasileira, por exemplo, todos são iguais perante a lei, não existindo qualquer diferença de raça, cor, sexo, religião, credo, parari, parará, e que parece algo muito utópico. E aí ele falava assim, para que serve fazer uma lei utópica? E aí ele dizia o seguinte, a lei utópica serve como horizonte. Você dá 10 passos e o horizonte dá 10 passos. Você corre 20 passos e o horizonte corre 20 passos. Ora, para que serve o horizonte? Serve para me fazer andar. Então a lei utópica nos serve para fazer andar. Então ela é utópica na nossa condição. Porque, e aí é que está a grande questão de Jesus ser o modelo e guia. Porque ele vai olhar para a gente e falar assim, fica susse, dá para chegar. Porque eu sou o modelo e o guia e eu já cheguei. Então dá para chegar, mas não vai ser fácil. No sentido de que não é algo simples. Você tem que ir contra as suas más tendências para chegar nesse caminho. E aí o Kardec começa a falar, o homem de bem, se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo, perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que lhe desejaria que fizessem. Então o primeiro passo para ser um homem de bem e ir em busca dessa perfeição, porque isso aqui, homem de bem não é o perfeito, isso é importante só que a gente entenda, é o cara que está buscando essa perfeição. Porque a gente, quando lê isso aqui, parece que é tão longe que parece que é perfeito. Não é. Ainda não é. Mas é o caminho para isso. Então a gente interroga à noite o que a gente fez. Aliás, tem até uma lição de Santo Agostinho no próprio Evangelho sobre isso. Né? Não era uma lição do Santo Agostinho enquanto vivo, do Espírito de Santo Agostinho, numa mensagem. E aí ele fala assim... Eu interrogava a minha consciência, será que eu fiz tudo que eu podia? Quando a Marisa me ligou, você pode dar palestra no sábado, o que eu pensei? Puxa, sábado, eu queria ficar em casa, descansando, limpando os vidros lá de casa. Né? Tem uma coisa gostosa de limpar vidro, sim ou não? Vocês não gostam? Né? Daí você pensa assim, poxa, entra limpar o vidro e fazer palestra, acho que eu vou fazer palestra. Que daí eu tenho uma justificativa para dizer porque eu não limpei o vidro, né? É gostoso. Então, na verdade, eu tô aqui só porque eu ia limpar o vidro. E aí você se interroga, qual é o seu verdadeiro motivo? E aí é que é o grande ponto. Egoisticamente ou você fez altruisticamente? Claro que aqui no centro a gente vai dizer que foi altruísta. Ninguém vai saber que eu não queria limpar o vidro, a não ser que eu conte, né? E aí, o fato é que esse é o detalhe. Então, a gente vai se interrogando. Será que eu fiz tudo o que eu podia? Será que eu me dei ao máximo? Ah, mas eu... Porque às vezes a gente vai chegar à conclusão de que não fez. Mas isso também é bom. Porque o pior é não perguntar. Porque quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Então, tô tranquilo. Quando você começa, então, se você se interroga, né? Você começa a visualizar o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, como é que eu tenho que fazer. E aí que Jesus vem nos dizer... Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu conhecimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. É o que Jesus falou e praticou. Ele praticou. Embora isso seja uma passagem de Deuteronômio, isso eu já expliquei em outras palestras, a gente não dá para explicar aqui por conta do tempo, mas isso vem lá
de duas passagens em Levítico e Deuteronômio, era a interpretação da legislação da sua maior pureza, ou seja, isso é, você fez tudo o que você podia fazer para o seu próximo, você amou a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todos os seus muitos, você agiu com o que você tinha que fazer? Não, beleza, está na hora de corrigir. Se você sabe disso, toma consciência, e aí a gente vai equilibrando, vai tentando, puxa, a Verinha me ligou ontem, eu não pude atender. Eu vou mandar uma mensagem para ela para dizer que eu, né? Mas eu não pude mesmo, não foi que eu não queria. Não foi que eu não queria. Então, quer dizer, são coisas que a gente vai se cobrando, né? Não é para se, mas eu me cobro, não é para se cobrar. É para agir, é para fluir. O objetivo não é a gente se sentir culpado, né? Nenhum desses pontos aqui é para a gente se sentir culpado. É para a gente reconhecer a nossa imperfeição e agir de maneira diferente. O que mais que faz o homem de bem? Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. E se lhe submete à vontade a todas as coisas. Quantas vezes a gente se revolta pelas coisas que nos acontecem, né? Pela nossa pequenez. E eu acho que talvez a gente tenha esse direito muitas vezes. Coisas. Quem é que vai ficar? Só se a gente fosse muito alienado de acontecer uma coisa ruim pra gente, a gente achar que é bom. Ninguém está falando isso. Não é para achar não é para que quando acontece uma coisa ruim a gente achar bom. Não é isso que está sendo dito aqui. É para a gente compreender que as coisas ruins nos acontecem por uma razão e que talvez a gente saiba ou talvez não, mas que a gente sabe que tem uma razão e que tudo acontece com a permissão de Deus para o nosso caminho evolutivo. Essa é a consciência que nós temos que ter. Não é para achar... Porque às vezes a gente fica, batendo numa tecla. Eu já vi, às vezes, algumas pessoas no entendimento equivocado. É viver como alienado. Tudo é bom, tudo é bom. Não é isso. Não é isso. Senão você tem que tomar ácido, botar na língua e ficar vivendo a vida colorida e tal, não sei o que lá. E não é isso que está sendo dito. É ter consciência disso. É aceitar isso, né? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. E as aceitas sem murmurar. Olha, não está fácil, mas eu vou ter que aceitar. Não é fácil, por isso que é um caminho, né? Aqui eu tenho uma passagem de Romanos que eu trago para vocês, mas eu sei que essa é uma palestra de muito mais tempo. Mas você vai encontrar em Romanos 1,5 exatamente esse mesmo sentido. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz para com Deus, por todos os nossos Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e esta graça na qual agora estamos firmes e nos glorificamos na esperança da glória de Deus. Não só por isso, mas também nos glorificamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações e por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, quando Paulo escreve aos Romanos, ele está dizendo isso. Quer dizer, só uma outra linguagem. Para dizer, olha, confie em Deus. Agora que nós temos Deus em nosso coração e compreendemos, tudo o que acontecer conosco, a gente sabe que é por necessidade. Tenhamos esperança, porque isso é o caminho. Não é a mesma coisa? Apenas uma outra linguagem. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E é por isso que Jesus colocou, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, venha e depois me siga. É por isso que ele... Agora, Jesus nunca falou para desprestigiar os bens materiais. Tanto que ele disse, pensai primeiro no reino de Deus e na sua palavra. Né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua palavra. E tudo mais vos será acrescentado. Ele nunca disse, falou assim, ó, embora essa passagem dê a entender que é para você largar tudo que você tem na matéria e não se preocupar com a matéria, não é isso. Agora, o que ele está dizendo é, tem fé no futuro, coloca os bens espirituais acima dos materiais. Agora, a gente tem que comer, almoçar, tem que fazer isso. Senão, não, eu vou viver de luz, de fé e tudo mais. Vai viver pouco. Possuído do sentimento da caridade e do amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça.
Fácil, não? Então esse é o caminho. Toma a caridade, faz o bem, simplesmente. Né? Sem esperar nenhuma paga, porque muitas vezes, e na maioria das vezes que fazemos o bem, recebemos o que em troca? Muitas vezes a ingratidão. Muitas vezes a gente recebe às vezes a gente está lá falando, pô, você não está vendo que eu estou fazendo bem para você e você não é nem grato a mim? Não é isso que está sendo dito. A gratidão não é um favor, você está fazendo isso pela gratidão. É como o perdão, você perdoa para si e não para o outro. Não é para absolver o outro. Você faz o bem para você, não é para o outro. O outro é consequência desse trabalho, faz o bem pelo bem. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que prestas, nos fazer ditosos dos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Ou seja, esse é um caractere desse homem de bem. É pensar nos outros, é agir nos outros, é fazer o bem independente. E você vai fazendo e vai criando esse hábito cultural de se fazer o bem. Não é ainda fácil para nós, mas é o caminho. E aí é o que diz lá em Deuteronômio, em relação ao que eu falei, ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e todas as suas forças. Você só ama a Deus, isso é a melhor interpretação, desde a época de Jesus, quando você ama o seu próximo. Ama o seu próximo. Então a materialização do amor de Deus é no próximo. Isso os judeus sabem isso e já discutiam isso na época de Jesus. E não é só amar, é amar o seu próximo de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. Já expliquei como é que funciona isso em outras palestras, né? E a todos, né? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. É interessante isso, né? Porque é inconcebível um espírita racista. Você pode até ainda ser racista, você pode ainda ser preconceituoso em relação à homossexualidade alheia. Você pode ainda tentar mudar. Agora, se você é o espírito de verdade, você não pode. Não tem como, porque é inconcebível. Porque dentro daquilo que a gente prega, a gente vê todo um ser humano numa situação de caminho evolutivo. E mas eu acho, por exemplo, em tese, né, que a homossexualidade é uma falta de caráter. Sério? E você bebe quanto? E o outro que usa... Quer dizer, e eu não estou equiparando a homossexualidade ao vício, eu só estou colocando que, eventualmente, a hipocrisia nos faz condenar uma situação de uma pessoa que é uma hombre, que tem uma hombridade enorme e tem a situação de ter uma homossexualidade por uma razão qualquer, em relação à sua evolução, em relação ao seu ao reencarne, em relação a vários fatores que podem... E aí, essa pessoa é condenada por isso... Mas enquanto tantas outras que possuem vícios muito piores, como a maledicência, o egoísmo, o ódio e tal, são acolhidas na casa espírita. Quer dizer, como que a gente vai... É inconcebível qualquer tipo de preconceito, né? Porque se nós fôssemos ter preconceitos, e eu não estou chamando a homossexualidade, por exemplo, num vício, mas se a gente for ter preconceito, não pode entrar nas fileiras espíritas qualquer pessoa que tenha qualquer vício. Ia ter poucas pessoas aqui, talvez ninguém. Talvez só o Jesus ali, né? Então, quer dizer, que tipo de espírito é esse que a gente não compreende o caminho evolutivo do próximo, né? Então, e eu quero mais uma vez ressaltar que em momento algum eu trato a homossexualidade como um desvio, como já foi tratado como uma doença, a própria CID constando em CID e tudo mais. Muito pelo contrário. Agora, o que nós temos que entender é que não pode haver qualquer tipo de discriminação. A gente tem que ser benevolente. Não pode ter de raça, nem de crença, né? Porque todos vêm irmãos em processo evolutivo. E às vezes muito mais evoluído que você, né? E aí aqui a passagem de Lucas, né? Qual que você acha em relação ao samaritano, né? Que Jesus explica. Quem que você acha que realmente foi benevolente para o próximo? O samaritano ou os demais, né? Então Jesus
E ele diz, vai e faça o mesmo. Respeita os outros em todas as suas convicções sinceras e não lança anátema, ou seja, condenação e julgamento aos que, como ele, não pensam. Quanto que a gente vê isso, né? Quem pensa diferente. Eu fico feliz quando eu encontro pessoas que pensam diferente de mim, desde que elas me tratem com respeito, né? Porque isso faz evoluir o pensamento. Se eu não sou o dono da verdade, embora às vezes até eu tenha um problema sério, até pela minha formação, e tanto acadêmica como de professor, eu acabo defendendo as minhas ideias com muito afinco, né? Parece que eu estou querendo impor. E na verdade não, pelo menos intimamente, né? Pode não parecer isso, mas é isso que eu penso. Então eu defendo com muito afinco, né? Porque eu, às vezes, acredito naquela minha verdade. Mas eu tenho a convicção de que a gente é um processo evolutivo e a gente vai se melhorando a partir do conhecimento de ideias alheias. Então a gente tem que respeitar essas convicções. Porque muitas vezes a gente, por eivado por um preconceito, a gente perde uma oportunidade de crescer. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como por ser caridade naquele sentido, né? Benevolência para com todos, indulgência com as perfeições alheias e o perdão das ofensas. Tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho, o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar, falta o dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Aqui tem uma parte do Kardec bem ainda muito arraigada na religião católica, né? Bem enraigado, que não merece clemência. Mas era normal na época, então talvez hoje ele até escrevesse de uma outra maneira. Mas aquele que não age para com seu próximo de uma maneira cortês, como pode pedir uma cortesia para Deus ou para o próprio universo, para toda a situação? Como é que você pode pedir que ele alivie uma falta se você não alivia a falta de ninguém, né? Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só os benefícios se lembra, por saber que perdoando-lhe será conforme haver perdoado. Então veja que interessante, né? É muito batida essa questão do perdão, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não vou perdoar fulano, porque ele não pode sair impune daquilo que ele me fez. E você acha que se você não perdoar, ou se você perdoar, ele não vai ter que pagar para o universo que ele fez? Claro que sim, imagine. Então o perdão, na verdade, é a ruptura do elo que liga a vítima ao agressor. Mas o agressor vai ter que pagar. Porque a violação da lei, ela é imperdoável. Isso está muito claro que em relação, se a gente pega o Código Penal da Vida Futura, a não ser que ele pague com amor. É imperdoável se você não pagar com amor. Então você vai ter que sofrer as consequências desse seu mal. Agora, não necessariamente da maneira como que a gente coloca, muito simplória, da justiça divina. É muito mais profundo que isso, vale a pena você ler o Código Penal da Vida Futura, que Kardec nos explica como que funciona esse pagamento do débito, né? O que mais? É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença de Cristo. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Quer dizer, veja como Kardec vai nos colocando a prática de ser um homem de bem. Então, cada um desses detalhes, será que eu estou fazendo isso? Será que eu não estou sendo maledicente? Será que eu não estou sendo... Será que eu estou sendo bondoso? Estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Veja como o homem de bem, ele não é o perfeito. Ele ainda está estudando as suas imperfeições e combatendo. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera, né? A gente tem que buscar essa questão. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Porque muitas pessoas têm esse hábito, né? Eu sou muito bom, daí ele pega o pior, ou ele pega o defeito da pessoa e ressalta-se em cima disso. Quer dizer, não é isso. Quer dizer, o que adianta você se mostrar, e isso é muito comum no mundo corporativo e tudo mais, né?
Aproveita o revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que lhe seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza. No meu caso, eu não posso mesmo, né? Nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser tirado. Esse é o grande ponto. Quer dizer, muitas vezes a gente falando de riqueza, às vezes financeira, mas o quanto a gente tem de riqueza em relação a outras coisas que a gente se envaidece e depois isso nos é como de uma maneira retirada, né? E a gente então tem que aceitar. É por isso que tudo é num conjunto de coisas. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, sabe que é um depósito, de que terá que lhe prestar contas, parábolas dos talentos, é um exemplo disso, né? E que o mais prejudicial emprego que ele pode dar é o de aplicá-lo à satisfação das paixões. Uau! Cada uma dessas é uma lanhada, né? Então, se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-nos com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para levantar o moral e não para esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna que se encontra. Ou seja um bom chefe, seja um bom líder, né? Haja com benevolência para com aquelas pessoas, porque ele é um companheiro. Nós estamos numa posição. Mas na próxima a gente não sabe. Provavelmente aquele que abusa, por uma questão de lógica, terá que passar por aquela situação para poder aprender o quanto isso é errado. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Legal ou não? Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem. Ou seja, isso aqui é só um exemplo, entendeu? Tem muito mais pela frente. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha para todas as demais. Ou seja, o que Kardec quis nos mostrar, porque óbvio que a gente não consegue fechar a questão. E é isso que é o grande ponto e a genialidade das pessoas que estão muito à frente da nossa a capacidade mental. Kardec, que estava muito à frente da nossa capacidade mental, ele consegue visualizar que por mais que ele, enquanto professor, consiga demonstrar de maneira até clara para cada um de nós, ele não consegue fechar a questão porque ele não sabe do todo. Ele não sabe o que é ser um espírito puro. Ele não sabe, pouquíssimos espíritos puros se comunicaram na codificação. Ele não sabe o que é ser um espírito crístico. Então ele fala, olha, até onde eu posso saber, essa é a minha verdade que eu apresento. E aí a gente percebe que quanto mais ignorante é a pessoa, ignorante não no sentido pejorativo, de ignorar efetivamente, né? Não no sentido de xingar, né? Mas quanto mais ignorante, mais ela tem verdades absolutas, inquebrantáveis, né? E aí quanto mais você estuda, você chega à conclusão socrática que só sei o que eu nada sei. Que parece uma frase jogada ao vazio, mas filosoficamente falando é algo fantástico. Eu sempre dou esse exemplo dizendo o seguinte, Sócrates, quando pensou isso, tem toda uma história que é longa para contar, mas ele pensou o seguinte, como se todo o conhecimento que nós tivéssemos fosse um feixe de luz. E todo o nosso não conhecimento é tudo que está fora desse feixe de luz, né? A partir do momento que você abre o seu conhecimento, proporcionalmente cresce o seu não conhecimento. Na verdade, muito mais cresce o seu não conhecimento e que você descobre que só sabe o que não sabe, né? A gente acreditava, quantas luas tem em Júpiter? Porque às vezes a gente fala assim quando as fileiras, porque fulano mora na lua de Júpiter. Já viram isso? Porque é uma lua de Júpiter, não é assim que o pessoal fala? São 69 luas em Júpiter. 68, 69 luas em Júpiter. Qual delas? Há pouco tempo atrás não se sabia disso. Achava que uma lua, né? Então vejam, são situações que o conhecimento... Então você não pode fechar questão com nada, quanto mais... Então, não está... Mas se a gente seguir nesse passo, a gente vai estar mais próximo dessa perfeição. E é por isso que Kardec lá no Evangelho... No livro dos médiuns, ele coloca as características, os caracteres dos espíritos e que ele nos faz pensar sobre isso. Qual que nós estamos? Porque se nós estamos nas fileiras espíritas, temos que nos cobrar a sermos homens de bem. E aonde que a gente se enquadra? A gente é um espírito experimentador?
A gente é um espírita imperfeito? A gente é um espírita exaltado? A gente é um verdadeiro espírita, um espírita cristão, ou um cristão espírita cristão, como a categoria mais adequada? Qual que nós estamos hoje? Porque isso é o ponto. Porque ser espírita é fácil se quadrar como espírita. Porque ser espírita, aliás, muitos que nem frequentam as fileiras do espiritismo são espíritas, porque creem na existência de Deus e na sua unicidade, porque creem na imortalidade da alma, só não sabem explicar o que acontece depois da alma, mas eles creem nessa imortalidade, creem numa pluralidade das existências, creem na pluralidade dos mundos habitados e na comunicabilidade com os espíritos. Esse nem todos. Mas se você crê nesses 5 pontos principais, a gente pode dizer que é um espírita. A gente comunga da mesma filosofia trazida por Kardec. Agora, aonde estamos no espiritismo? E o que fazemos desse espiritismo? Nós estamos experimentando, crer nessas coisas todas, mas o espiritismo é uma coisa de observação, ver os espíritos, a manifestação, as mesas girando, legal e tal. Ou a gente é imperfeito, vê que o espiritismo é realmente muito bacana e tudo mais, mas ele só é bacana. Não serve mais nada para mim, eu não estou disposto, agora eu não quero mudar meus hábitos, não é esse o meu objetivo. É o espírito imperfeito, né? Ou a gente é o pior de todos na linguagem de Kardec, é um espírito exaltado, que quem crê em qualquer coisa que acontece dentro das casas espíritas, tudo é maravilhoso, tudo. E aí, como Kardec diz, esse é o pior de todos, tá lá. O pior é que sem quererem dão armas aos incrédulos, que antes buscam ocasião de zombar do que se convencerem que não deixam imputar todos os ridículos de alguns. Cremos em tudo. Qualquer coisa que acontece dentro de uma casa espírita, nós estamos noticiando por aí como se aquilo fosse a verdade absoluta do universo, né? Que tipo de prova, que tipo de julgamento fazemos das coisas que acontecem? Então a gente crê, mas é exaltado. Ou a gente realmente, é aí o que eu quero focar, né? O verdadeiro espírita, os que não se contentam em admirar essa moral espírita, mas que praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que pode elevar a hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com ele sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem e praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedecem. Esse é o que nós queremos ser, o verdadeiro espírita, aquele que toma contato com o espiritismo e vê as consequências das nossas atitudes e muda para que a gente não sofra com as consequências, né? Daquilo que nos é relatado nas fileiras espíritas, dos atos e que geram consequências ruins e boas. E qual é o caminho que nós optamos? Ou a gente só se vislumbra com o espiritismo, com uma fé raciocinada, algo extremamente bacana, ou nas palavras de Leon Denis, tornamos-nos melhores no caminho reto? O espiritismo nos coloca no caminho reto para que nós possamos ser melhores no dia anterior do que fomos no dia anterior? Então, qual é o que nós estamos, né? E é por isso que Kardec vem nos dizer, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Então, estamos praticando a caridade enquanto espíritas? Estamos no caminho de sermos melhores, porque só há um caminho a ser melhor. Só há um caminho. Esse caminho é a caridade. Esse é o único caminho, é o que Kardec. Então não é a comunicabilidade com os mortos. Não é, porque senão, e isso não quer dizer que a comunicabilidade não é importante. Quanto de caridade se faz numa mesa mediúnica? Para o médium e para o espírito. Às vezes mais para o médico do que para o espírito. Porque a espiritualidade muitas vezes poderia agir sem a nossa intercessão, mas precisamos nos burilar. Eu, por exemplo, que não sou médio, não vejo nada, então nunca seria salvo. Eu não tenho salvação. De novo, né? E não é. Né? O problema é que eles vão falar assim, cara, olha você.
Os vivos são mais educados do que os mortos. Jesus não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a única condição. Então, se ela é a única condição, se queremos nos tornar um homem de bem, o único passo é esse. Esse é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai senão por esse caminho. É o caminho traçado por Jesus. Kardec apenas nos mostrou na prática do dia a dia o que é esse caminho. E é por isso que Kardec diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. Vejam, eu gosto dessa frase, mas eu implico muito com ela. Porque muitas vezes, dentro das fileiras espíritas que eu conheci, as pessoas falam assim: não, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz. Não, não é isso. Não é isso. Não, mas eu estou me esforçando, então eu sou um verdadeiro espírita. Não é. A frase não é essa. Não, mas eu estou lá tentando ser melhor. E daí? Isso não te torna um verdadeiro espírita. O que te torna um verdadeiro espírita é a sua transformação moral. E os esforços para dominar as más tendências. Você se transforma moralmente. Primeiro, Imprimindo esse. aí a gente se esforça. Né? Mas enquanto eu acredito que eu vou fazer isso aqui porque é melhor, mas ainda não entendi que o outro lado é errado, é ruim, eu não me transformei. Embora eu tente fazer o bem, mas eu ainda não me transformei. Por isso que a transformação moral é a chave do verdadeiro espírita. É falar assim: não, isto aqui é errado. Eu continuo fazendo errado, sabendo que é errado, mas eu estou tentando fazer melhor. Eu tenho essa consciência da minha transformação moral. Que esse é que é o grande ponto. Por isso que eu implico com ela. Porque ela dá uma falsa sensação que é só a tentativa. E muita gente fala: eu sou um verdadeiro espírita porque eu tento ser melhor. Isso não é o verdadeiro espírita. Esse é o cara que tenta ser melhor. Pelo menos na visão de Kardec. Isso não é um demérito. E é isso que eu quero. Não é um demérito. Você tentar ser melhor sem se transformar é melhor do que você não tentar. Agora, só quando a gente coloca como verdadeiro espírita, a gente tem que seguir, né, o bom espírita, o espírita que segue a doutrina. Ele se transforma moralmente, ele toma contato de que aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, né? Eu sei moralmente que não devíamos comer carne. O processo evolutivo é esse. Mas eu não estou nem tentando. Eu não estou nem tentando parar. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Eu decidi que não vai ser nessa. Eu vou tentar outras coisas. A carne eu não vou comer. Talvez um dia eu pare, né? Mas é uma questão. Mas eu tenho certeza, eu tenho convicção moral de que não devemos comer carne. Na realidade, eu tenho a plena convicção que nós não temos o direito de selecionar qual bicho que a gente pode matar ou não. Aí eu estou pensando aqui, se nós estamos com aquela, qual é a minha missão? Para que eu vim para cá? Aquelas coisas todas que a gente quando tem na cabeça. Olha o projeto de vida. Ser um homem de bem. Não é um grande projeto? Claro, é o projeto. A Beth colocou aqui, só para repetir para o pessoal, que é importantíssimo, que essa é a conclusão. Que às vezes a gente fica pensando: que missão será que eu tenho? Será que eu tenho a missão de ser um grande orador espírita, né? Não, lamento, não vai ser, né? Tem outros, talvez um dia possa até ser. Tem um orador, ou não sei o quê, né? Mas, e aí a Beth colocou, que a gente às vezes fica se pensando qual que era a nossa missão na Terra. Se não sermos homens de bem, pessoas de bem. Essa é a única missão. Essa é a única missão. O que vier para o nosso trabalho, beleza. Às vezes o nosso trabalho é ajudar na limpeza e arrumação do centro. E que às vezes está sendo muito mais bem feito do que o cara que está aqui na frente falando. Não, com certeza. Porque a gente tem um hábito de achar que o orador espírita, às vezes, a pessoa que está aqui na frente, é a pessoa que é perfeita. E ele está longe. Ou às vezes, esse aqui é o cara. Não é. Tem a sua função.
a limpeza, a manutenção da casa e quantos outros trabalhos ocultos que são feitos. E às vezes nem na casa espírita, às vezes não está fazendo nada na casa espírita, mas está se autoburilando, está ajudando, fazendo outra coisa. Isso não tira... Então, trabalhar na casa espírita, nenhum tópico foi falado aqui por Kardec. O homem de bem é aquele que trabalha intensamente na casa espírita. Não, ele não colocou. O homem de bem é aquele que trabalha. É aquele que trabalha, seja na casa espírita, seja no autobrilhamento, seja ajudando o próximo. É o que trabalha em prol da caridade. Né? Pode ser fazendo oração, pode ser falando, pode ser limpando a casa, pode ser arrumando a casa, pode ser organizando na administração da casa, pode ser em outro lugar. Pode ser na sua própria família. Essa é a nossa missão. A missão, as pessoas acham que o templo que nós temos que construir é um templo externo. E Jesus e Davi, Natan falou para Davi, Deus não habitará num templo de pedra, ele só habitará no templo que ele construiu. E qual foi o templo que ele construiu, senão um espírito, que foi entendido por Jesus? Sim, não. Sim. Então é assim que eu vejo sempre. Não vejo um tempo, você entra lá e aqui eu tô... Marisa está colocando uma coisa que, na visão dela, ela não vê a casa espírita como um templo. Ela vê como uma escola, um lugar. Eu acho que tem várias coisas. Templo não no sentido formal, no sentido de que é uma entidade à parte, um lugar sagrado, uma terra santa, né? Nesse contexto que acho que a Marisa está colocando, eu também não vejo. Mas eu vejo também como um templo, um lugar de culto, um lugar que a gente se sente bem. Porque esse é o templo. O templo, que depois foi desvirtuado para um grande templo e tal, na verdade é o templo interior. É o templo que a gente vai construir, é o lugar sagrado do nosso coração. Na minha visão, né? E que a gente pode transformar qualquer lugar num templo. Na verdade, o planeta Terra é um templo. Que a gente tem que cuidar e tal. É um conceito muito complexo, né? Como o próprio, se a gente for pegar, e aí dentro dessa toada, a própria religião espírita, formalmente, naquele conceito quadrado de religião, ela não é. Porque ela não tem corpo sacerdotal. Ela não tem hierarquia sacerdotal. Ela não tem dogmas. Quer dizer, então... a hóstia... Essa água fluidificada, que é a nossa hóstia, né? Não... Claro que alguns acham que é. Mas, e não está errado. Depende da interpretação que você faz a hóstia. Porque se você pegar sobre o conceito filosófico do que é a hóstia e dentro daquele ritual lindo que é a sagração da hóstia como corpo de Cristo, em que nós estamos recebendo parte do corpo de Cristo, não fisicamente, mas metaforicamente, isso é fantástico, é lindo. É lindo essa ritualística, né? E que pode ser, inclusive, fluidificada e provavelmente o é nas grandes missas, né? Então, para a gente concluir a situação, o homem de bem é o verdadeiro espírita? O que vocês acham? O homem de bem é o verdadeiro espírita? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o verdadeiro espírita é o que busca se tornar ser um homem de bem. Mas o ser humano de bem, ou o homem de bem, não é uma exclusividade do espiritismo, mas uma meta para a humanidade. Porque se a gente achar que ser homem de bem é ser o verdadeiro espírita, isso significa que os 7 bilhões de seres que hoje estão aqui encarnados têm que se converter à fileira espírita para que o mundo seja melhor. E não é. E não é. O que nós temos que ser, independente de... Por isso que nesse ponto a Marisa tem muita razão, em relação ao fato de que o espiritismo ele é uma escola religiosa, mas ele não é a única escola religiosa e o objetivo dele não é converter seres humanos para o espiritismo. O objetivo é converter espíritas em homens de bem. Esse é o objetivo do espiritismo. E não converter qualquer pessoa, qualquer religião, ao espiritismo. Mas se pudermos auxiliar dentro do pensamento e das ações do dia a dia, podemos converter pessoas
a serem homens de bens e não espíritas por nossos atos, que eu acho. Uma coisa, uma diferença. No centro espírita, a gente pratica a mediunidade, que outros centros não fazem. Né? Não dessa maneira, né? Não Dessa maneira. Então, também favorece a qualquer um, seja espírita ou não, poder direcionar um espírito para um caso espírita. Claro, a Marisa colocou uma A Marisa colocou um ponto importante também aqui, que nós, enquanto espíritas, podemos direcionar, independente da crença, porque como fazemos manifestações espíritas, comunicabilidade com os espíritos, dentro de padrões adequados que Kardec nos coloca através da mediunidade, né, podemos auxiliar pessoas não espíritas, educando companheiros espíritos que estão em determinado sofrimento, ou determinada obsessão, independente da religião que pratiquem, a melhorarem-se dentro das questões mediúnicas, deixando de obsidiar, deixando de praticar. Então podemos auxiliar. E às vezes até recepcionar esses irmãos que estão de outras religiões quando tem problemas espirituais que não conseguem resolver. Independente de violar a sua intimidade religiosa. Porque muitas vezes a gente se sente bem praticando, né? As pessoas se sentem bem na sua prática religiosa. Mas como a sua prática religiosa nem sempre vai resolver questões espirituais, poderia fazê-lo se ele se tornasse um homem de bem, mas às vezes isso não é tão claro assim, né? Porque se você está lá botando no bem, você vai estar protegido, mas você vai ser protegido, mas eventualmente, como ainda estamos nesse processo evolutivo e tal, podemos auxiliar companheiros de outras religiões sem violar a sua a cultura ritualística. Que esse aqui é o grande ponto. Então é isso, esse estudo é bem